Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 21 a 22. Naquela mesma hora, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e aos prudentes, e as revelaste aos pequeninos. Assim é, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Comentário Lucas 10, 21 a 22, Santo Ambrósio. Por fim, desvela o mistério celestial, graças ao qual aprouve a Deus revelar aos pequeninos, mais do que aos prudentes deste mundo, a sua graça. Por isso segue, porque escondeste essas coisas aos sábios e aos prudentes, e as revelaste aos pequeninos. Ou por pequenino entendamos aquele que não sabe se exaltar nem gabar sua prudência com discursos floridos, como fazem em sua maior parte os fariseus. Ou ainda, nas palavras todas as coisas, reconheces o Filho como onipotente, não um filho bastardo do Pai. Nas palavras me foram entregues, confessas que é Ele o Filho, a quem pertence o direito sobre todas as coisas por natureza e não por doação da graça. Ao dizer que todas as coisas lhe foram entregues pelo Pai, sobre até a própria glória e excelência, mostrando como não está em nada abaixo do Pai. Daí que acrescente: e ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho. Com efeito, a mente da criatura não é capaz de abarcar a medida da substância divina, que está acima de todo o intelecto, e cuja formosura transcende todo o pensamento. Mas o que seja a natureza divina, ela mesma o sabe. O Pai, portanto, por sua própria substância, conhece o Filho, e o Filho, por sua própria substância, conhece o Pai, sem que interponha a menor diferença quanto à natureza da divindade. Com efeito, cremos que Deus existe, o que, porém, ele seja, isto é, incompreensível. Ora, se o Filho foi criado, como poderia ser o único a conhecer o Pai, ou como seria o Pai o único a conhecê-lo? Afinal, conhecer a natureza divina é impossível a qualquer criatura. Porém, conhecer o que seja qualquer uma das coisas criadas, isto não transcende todo o intelecto, embora esteja acima dos nossos sentidos. Para que saibas que, tal como o Filho revela o Pai a quem quiser, do mesmo modo o Pai revela a quem quiser o Filho. Escuta o que diz o Senhor. Bem-aventurado és Simão Barjona, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Mateus 16, 17. Comentário Lucas 10, de 21 a 22, Santo Atanásio. Sabemos que muitas vezes o Salvador se expressa como homem. Com efeito, a sua divindade está ligada à humanidade. Mas não deves, por causa do revestimento corpóreo, ignorar que ele é Deus. Mas os que respondem nesse ponto, os que pretendem que exista uma substância do mal, e criam para si um Deus diverso do verdadeiro Pai de Cristo, dizendo que não foi gerado esse Criador do mal e príncipe da iniquidade, além de Criador da máquina do mundo. Porém, diz o Senhor, dando assentimento às palavras de Moisés: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Os seguidores de Ario, compreendendo mal essas palavras, deliram a respeito do Senhor e dizem: se todas as coisas lhe foram dadas, isto é, se lhe foi dado domínio sobre a criatura,
houve um tempo em que não as possuía, e, portanto, não é da substância do Pai, pois, se fosse, não precisaria receber coisa nenhuma. Ora, disto podemos melhor depreender a loucura deles. Pois se a criação, antes de ser entregue ao Verbo, estava vazia dele, como se hão de salvar as palavras do apóstolo, todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 1,17. Ademais, se a criatura lhe foi entregue por inteiro assim que foi criada, não foi preciso entregar-lhe coisa nenhuma. Afinal, todas as coisas foram feitas por ele. João 7. Ao dizer, portanto, que todas as coisas lhe foram entregues, não se refere ao domínio sobre a criatura, mas sim à obra da encarnação. Pois depois que o homem pecou, todas as coisas entraram em desordem, e foi para restaurar tudo que o Verbo se fez carne. Logo, se todas as coisas lhe foram dadas, não é porque carecesse de poder, mas para que pudesse, como Salvador, corrigi-las todas. Desta forma, assim como no princípio todas as coisas foram introduzidas no ser por meio do Verbo, do mesmo modo com a encarnação do Verbo, todas as coisas foram por ele restauradas. É bem sabido que os arianos se opõem a essas palavras do Senhor ao dizerem que o Pai não é visto pelo Filho. Mas salta aos olhos a loucura deles. Afinal, se o Verbo não se conhece a si mesmo, como pode dar aos outros o conhecimento do Pai e de si? Pois segue: e aquele a quem o Filho quiser revelar. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 23 a 24. Depois, tendo-se voltado para seus discípulos, disse: Ditosos os olhos que veem o que vós vedes, porque eu vos afirmo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vedes, e não viram, ouvir o que ouvis, e não ouviram. Palavra da salvação. Comentário Lucas 10, de 23 a 24, São Cirilo. Nosso Senhor se volta a eles porque, rejeitando judeus, que são surdos, portam a mente cega e se negam a enxergar. Entrega-se inteiro aos que o amam e declara bem-aventurados os olhos que veem o que eles viam antes de todos os outros. Convém advertir que ver aqui não significa o ato dos olhos, mas o revigoramento da mente por meio dos benefícios a ela prestados. É como quando alguém diz: Este viu bons tempos, isto é, alegrou-se com bons tempos, conforme aquela passagem, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Salmo 127, 5. Com efeito, muitos judeus viram Cristo produzir feitos divinos, isto é, viram com a visão do corpo, mas nem a todos se aplicam essas palavras de bem-aventurança, pois não creram, nem tampouco viram a glória de Deus com os olhos da mente. Os nossos olhos, portanto, são ditosos ou bem-aventurados, quando vemos com a fé o Verbo feito carne por nós, imprimindo sobre nós a formosura da sua divindade, para nos tornar conformes a si por meio da santificação e da justiça. Salmo 72. Ó Deus, confia teu julgamento ao rei, tua justiça a um filho de rei. Governe teu povo com justiça e teus afligidos com retidão. Montes e colinas tragam ao povo paz por meio da justiça. Que ele defenda a gente oprimida, salve as famílias pobres e esmague o opressor. Que dure em companhia do sol, diante da lua, de era em era. Desça como chuva sobre a erva, como chuvisco que empapa a terra.
Em seus dias floresça o honrado, e haja prosperidade até que falte a lua, que domine de mar a mar, do grande rio aos confins da terra. Em sua presença se curvem os beduínos, e seus inimigos mordam o pó. Que os reis de Tarsis e as ilhas lhe paguem tributo. Os reis de Sabá e da Arábia lhe ofereçam seus dons. Todos os reis se prostrem diante dele, e todos os povos o sirvam. Porque ele livra o pobre que pede auxílio, o oprimido que não tem protetor. Que tenha piedade do pobre e desvalido, e salve a vida dos pobres. Que o resgate da crueldade e da violência, e tenha seu sangue em grande apreço. Que viva, que lhe dê ouro de Sabá. Rezem por ele continuamente e o bendigam o dia todo. Sejam abundantes as messes do campo e se agitem no alto dos montes. Seu fruto esteja viçoso como o do Líbano e os feixes como erva do campo. Que seu nome seja eterno, brote seu nome diante do sol. Que todos os povos o felicitem e o invoquem como bênção. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, o único que fez maravilhas. Bendito para sempre seu nome glorioso, e que sua glória encha a terra. Amém. Amém. Palavra do Senhor. Transposição cristã do Salmo 72, por Luiz Alonso. O nome que a tradição rabínica deu ao rei do Salmo é o de Messias. Os cristãos acrescentam a identificação como Jesus de Nazaré. O testemunho dos antigos é unânime, e o primeiro ponto de apoio, e talvez o mais forte, é o texto de João 5:22. O Pai não julga ninguém, delegou ao Filho todo o poder de julgar, para que todos honrem o Filho como homem, como honram a ele. O que o desejo sonhou e a esperança anunciou, tornou-se realidade no Messias. As hipérboles deixarão de sê-lo, e para os cristãos a realidade supera maravilhosamente o imaginado. O Messias glorificado, sentado à direita do Pai, recebe o reino universal e perpétuo, um reino que não é deste mundo. Olhando o ato final, Paulo anuncia no Areópago, porque indicou um dia em que julgará o universo com justiça, por meio do homem que designou. Proposta a transposição global, podemos articulá-la em alguns caracteres fundamentais desse reinado universal e perpétuo, de justiça e paz, de salvação e libertação, contra os opressores e em favor dos pobres. Esses traços suscitam ressonância no Novo Testamento. Reino eterno, Lucas 1:33. Reinará para sempre na casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Reino universal. A adoração dos magos representa essa homenagem. Mateus 2:2. Onde está esse rei dos judeus que nasceu? Pediu-lhes informação sobre onde tinha que nascer o Messias. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria e, caindo de joelhos, lhe renderam homenagem. Logo abriram seus cofres e, como presentes, lhe ofereceram ouro, incenso e mirra. Também a multidão de convertidos no dia de Pentecostes. Apocalipse 15:4. Todas as nações virão se prostrar diante de ti, porque tuas justas sentenças foram promulgadas. Reino de justiça e paz. Mateus 5:6. Felizes os que têm fome e sede de justiça. Felizes os que trabalham pela paz. Romanos 14:17. Não reina Deus pelo que alguém come e bebe, mas pela justiça e pela paz. 1 Coríntios 1:30. Ele se fez para nós justiça. Efésios 2:14. Ele é nossa paz. Tiago 3:18. A colheita da justiça como com paz vão semeando os que trabalham pela paz. Vitória sobre o opressor. Lucas 11:21s. Enquanto um homem forte e bem armado guarda o seu palácio, os seus bens estão seguros. Mas quando outro mais forte o assalta e o vence,
tira-lhe as armas em que confiava e depois reparte o butim. Apocalipse 17:15. Combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e os chamados a acompanhá-lo são escolhidos e fiéis. Em favor dos pobres, Mateus 5:2. Felizes os pobres de coração, Lucas 14:18. Ele me ungiu para que dê a boa notícia aos pobres, Lucas 7:22. Aos pobres se anuncia a boa nova. Resgatar, vingar, Tito 2:14. Para resgatar-nos de toda espécie de maldade, Mateus 20:28. Veio para servir e dar sua vida em resgate por todos, Apocalipse 6:10. Para quando deixas o julgamento dos habitantes da terra e a vingança de nosso sangue? Que viva, Apocalipse 1:18. Estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, Romanos 6:9. Cristo, ressuscitado da morte, não morre mais. A morte não tem domínio sobre ele. Reconhecimento universal do nome, Filipenses 2:10. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e no abismo, e toda boca proclame que Jesus, o Messias, é o Senhor. Apocalipse 14:6. Levavam um evangelho eterno para evangelizar os habitantes da terra, toda nação, raça, língua e povo, prestar-lhe homenagem. A seleção de textos oferecida abre largo espaço de meditação cristã sobre o Salmo 72. Os padres acrescentam ou sugerem outros particulares. Por exemplo, o descer como chuva, o referem à encarnação ou ao nascimento, e alguns aludem ao portento de Gedeão, Juízes 6. Ouçamos a Teodoreto. Como a chuva, significa claramente a geração humana, sem ruído e em segredo. Ninguém escuta o orvalho cair sobre a terra ou sobre o velo. Assim foi a concepção do Senhor. O próprio José não se inteirou, e um anjo teve que instruí-lo. Curiosa é a interpretação do versículo 5 que nos dá Cassiodoro. O sol é o Filho de Deus, a palavra do Pai. A lua é a igreja, que reflete a luz do sol, que parece crescer e decrescer nas perseguições e na paz. O rio do versículo 7 é para vários o Jordão. Orígenes, Rufino, Teodoreto. Agostinho refere o versículo 15 à petição do Pai Nosso: venha o teu reinado. Livro do profeta Isaías, capítulo 11. Mas o toco de Jessé brotará, de sua cepa brotará um rebento, sobre o qual pousará o Espírito do Senhor, espírito de sensatez e inteligência, espírito de força e prudência, espírito de conhecimento e respeito do Senhor. Não julgará pelas aparências, nem sentenciará só por ouvir. Julgará com justiça os desvalidos, sentenciará com retidão os oprimidos. Com o cetro de sua sentença, executará o violento, e com seu alento matará o culpado. A justiça será a faixa de seus lombos, e cingirá como cinto a verdade. Então o lobo e o cordeiro andarão juntos, e a pantera se deitará com o cabrito. O bezerro e o leão engordarão juntos. Um menino os pastoreia. A vaca pastará com o urso. Suas crias se deitarão juntas. O leão comerá palha com o boi. A criança brincará na cova da áspide. A criatura porá a mão no esconderijo da serpente. Não causarão dano nem estrago em todo o meu monte santo, porque o país se encherá de conhecimento do Senhor, como as águas enchem o mar. Naquele dia, a cepa de Jessé estará erguida como insígnia dos povos. A ela acorrerão as nações, e sua morada será gloriosa. Naquele dia o Senhor estenderá outra vez a sua mão, para resgatar o resto do seu povo, os que restarem na Assíria, no Egito e em Patros, em Cuxi e no Elã,
em Senaar, em Emate e nas ilhas. E será uma insígnia diante das nações, para reunir os israelitas desterrados e congregar os judeus dispersos pelas 4 extremidades do orbe. A inveja de Efraim cessará, e o rancor de Judá acabará. Efraim não invejará Judá. Judá não terá rancor de Efraim. Cairão sobre as costas dos filisteus no ocidente, e unidos despojarão as tribos do oriente. Edom e Moabe cairão em suas mãos, e os amonitas se submeterão a eles. O Senhor secará o golfo do mar do Egito, acenando com a mão a seu vento de abrasador, e o ferirá em seus 7 canais, que serão atravessados de sandálias. E haverá uma estrada para o resto de seu povo, que ficará na Assíria, como a teve Israel, quando subiu do Egito. Palavra do Senhor.